Existem alguns mistérios italianos que permanecem assim mesmo depois de quase 40 anos. É o caso de 15 anos na época que desapareceu no centro de Roma em 22 anos. A história de Emanuele Orlandi é surreal. Esta estudante de um colégio científico, que à tarde vai para a escola de música no centro de Tino, em Roma, e depois é engolida pelo nada. Absolutamente nada se sabe. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ela. Em Roma, em um dia quente de 22 anos, é uma história surreal a de Emanuele Orlandi. No entanto, há um detalhe nesta história, porque Emanuele Orlandi não era, depende se você quer considerá-lo ainda vivo ou não, uma pessoa qualquer, porque Emanuele era filha de Hércole, um cidadão vaticano, um cidadão da cidade do Vaticano, um estado minúsculo, um dos estados mais pequenos do mundo, mas ainda assim de grande importância. E na história do desaparecimento de Emanuele I, o Vaticano aparece várias vezes, quase aumentando a aura de mistério em torno da busca. No dia 22 de junho, Emanuele Orlandi vai à escola de música. É uma menina vivaz, tem um boletim escolar, adiou algumas matérias para setembro, mas tem uma grande paixão pela música. Toca flauta, vai ao centro de Roma, então se desloca com os transportes públicos de casa, que fica dentro das muralhas Leudini, vai à aula, depois a uma certa hora deveria voltar. Mas Emanuele faz uma ligação para casa, dizendo que vai se atrasar porque conheceu uma pessoa que lhe propôs trabalho, um trabalho como modelo ou como representante de produtos cosméticos de uma conhecida multinacional. É algo que naquele momento se ouve falar pela primeira vez de um emparelhamento ou de venda porta a porta. Mas é estranho que se dirijam a uma menina claramente menor de idade, porque Manuela, repetimos, não é maior de idade, é uma menina, é uma estudante. Tanto é verdade que quem recebe a ligação, um dos seus familiares, a alerta, diz-lhe que é melhor talvez não ser precipitada, melhor falar sobre isso em família. Manuela concorda, dirá que daqui a pouco tem que esperar o ônibus. Ela o esperará na companhia de um par de amigas. Amigas que realmente pegam o ônibus. Mas, a partir daquele momento, não se sabe mais nada sobre Emanuela. Nada. Desaparece em um buraco negro, como se um rasgo se abrisse bem no centro de Roma e ela tivesse caído dentro por um... desaparecer de circulação. Então, onde ela foi parar? Os primeiros a se preocupar são claramente seus pais. O pai Hércole, que já naquela noite corre para a delegacia de polícia do Vaticano e denuncia o desaparecimento. Os policiais tentam acalmá-lo, dizem que talvez Emanuele tenha ficado na casa de uma amiga. Nesses casos é melhor não entrar em pânico imediatamente. Talvez seja melhor esperar o dia seguinte, mas nem no dia seguinte Emanuele retorna. Então o que aconteceu? Nesse momento começam as buscas. Quem levou Emanuela? Ou em quem Emanuela confiou e errou ao confiar? Nas mãos de quem ela se colocou? Aqui começa uma verdadeira teia de hipóteses, conjecturas, falsos caminhos, às vezes desvios, telefonemas. Aqui estão as ligações, porque a família de Emanuela aposta muito no contato humano, no fato de que alguém possa fornecer informações, se não precisas, pelo menos úteis para reconstruir o que aconteceu. E então começam os famosos panfletos, aqueles que vimos com aquele rosto sorridente e abaixo o número de telefone para ligar para dar notícias, para fornecer aquele fio de esperança ao qual os pais se apegam desesperadamente. Uma das primeiras ligações vem de um certo Mário. Ele diz que há um garoto de 16 anos que conhece Emanuela, mas há algo estranho nas ligações de Mário. Há algo que não se encaixa no que ele conta.
Enquanto isso, outras vozes são ouvidas enquanto ele fala ao telefone e depois de um tempo, este misterioso Mário desaparece. Ele pode ser um mitomaníaco, pode ser um sequestrador, quem sabe? Depois de algum tempo, chegam outras ligações. A quem? Obviamente, como eu estava dizendo, seja um mitomaníaco. Então busca seus 15 minutos de fama, dizendo absurdos ao telefone. Mas há também uma voz particular mais adiante, que os investigadores definirão como um americano, porque é um homem, pelo que se pode entender pelo timbre de voz, de meia idade, que fala com um evidente sotaque americano e fala um bom italiano, mas que parece ter aprendido depois de aprender outras línguas, especialmente o latim. E aqui começa o primeiro dos grandes questionamentos. Mas quem é esse americano, que além disso fornece informações bastante confiáveis, até mesmo permite ouvir gravações de sua voz lá? Não se sabe se foi amostrada de outras gravações ou se foi coletada. Bem, temos poucos momentos para isso. Sì, ma me la faccia sentire bene. Convita nazionale Vittorio Emanuele Giovanni. Convita nazionale Vittorio Emanuele Giovanni. Dovrei fare il terzo liceo a Sant'Anna, scientifico. Vorrei fare il terzo liceo a Sant'Anna, scientifico. Sim? Não? Não deixarão de se colocar em contato com ela. A menina está bem, por favor, me diga. Não se preocupe, eu não poderia avançar agora. Mas eu digo, eu devo intervir porque... Quem é esse americano que está fazendo um número? De telefonemas. Mais de uma dúzia, para depois também desaparecer no mundo? Há uma pista que leva de volta ao Vaticano, porque afinal de contas... De parentes. E de pessoal americano no Vaticano é cheio. E é possível que alguém que estudou primeiro o latim e depois o italiano cometa certos erros quando se fala tanto pessoalmente quanto ao telefone. E há um nome que surge em torno da figura do americano, um nome que não é novo na imprensa. Os jornalistas italianos o conhecem bem há vários anos. É um homem que passou por 2 escândalos financeiros. Primeiro o de Sindona, quando seu vice Mendini acaba na prisão por algumas semanas, e depois o ainda pior do Banco Ambrosiano. Falo de Paul Casimir Marcentos, monsenhor que tenta de todas as formas alcançar a polpa, Que seria? o ápice de uma carreira, e que em nome disso tentará todos, em nome deste objetivo. Mas naqueles dias, o Vaticano é abalado por tantos tremores, por tantas correntes. Estamos nos anos 80, quase metade dos anos 80. No Vaticano existem mais correntes. Há a corrente que é liderada pelo secretário de Estado, Monsenhor Agostino Casaroli, um homem bastante duro e que tenta mediar, buscando o equilíbrio certo entre as muitas instâncias e as muitas vontades que se agitam dentro do Vaticano. A Opus Dei, que alguns anos antes teve a agonizante predação pessoal para ordem, uma obra que se torna cada vez mais poderosa dentro do Vaticano, que é vista por vários anteprelados como um perigo. Então há Marcincos que persegue uma ambição pessoal. E então, a ele, o Papa João Paulo II Carlo Wojtyła, o polonês, que subiu ao trono de Pedro no outono de 1978, após o brevíssimo interregno de João Paulo, primeiro Albino Luciani, de 30 dias, de maneira singular, e que está muito empenhado em uma,
poderíamos chamar de pós-política. Uma política que olha muito para o leste, especialmente para a média polonesa, onde o movimento Solidarność, o sindicato de moldes católicos, lançou seu desafio aberto ao regime comunista. Em suma, há muitas almas se agitando no Vaticano e há muitos caminhos possíveis. Há também outra que surge um pouco depois, e é a dos lobos cinzentos. Mas aqui voltamos ao Vaticano, porque na primavera de 1981, alguns anos antes do sequestro de Emanuele Orlandi, Aliaca, um assassino turco que já matou em seu país, por exemplo, ele matou o jornalista Abdipeksi, tentou a vida do pontífice bem na Praça de São Pedro. Foi preso, condenado. Há quem diga que o sequestro de Emanuele Orlandi seja apenas um movimento, uma espécie de peão de fuga. Devolva-nos Arca e nós devolveremos a garota sã e salva. Inicialmente, há quem acredite, mas após alguns anos, quando o muro de Berlim cair, quando o mundo bipolar, como o conhecíamos, termina, um personagem, Marcos Volto, apelidado de Missia, o poderoso chefe da Stasi, o homem sem mundo, fará uma revelação particular e dirá que não tem nada a ver. Mesmo que tenham usado os lobos cinzentos, mesmo que tenham realizado algumas operações de despistagem a favor, por exemplo, da Bulgária, que era o principal ator na tentativa de assassinato. De João Paulo II, não. Eles não fizeram isso. Eles nem sequer pensaram nisso. De iniciar um sequestro para recuperar. Disse algo mais, então a pista. Dos lobos cinzentos vai ao lado. Então a outra pista que surge, também esta com o passar do tempo, é aquela da gangue da Magliana, aquele tipo de holding do crime, dos negócios em preto, onde há tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, prostituição, jogo atrasado. Um monte de dinheiro que é pego e chove sobre Roma, para depois voltar aos bolsos de pouquíssimos chefes, uma holding que, em seu interior, vive de lutas internas, aquela entre o clã dos Testacini, que é liderado por Renatino de Pedis, e aquela do bloco original, então de Maurizio Renatino, apelidado de Crispino, de Mincini, de Acartone e dos outros. Bem, de acordo com o próprio Abático, parece que a garota foi pega, sequestrada por alguns dos homens de Renatino de Pedis. Por quê? Talvez amando de Marcincos, talvez amando de outra pessoa. Em suma, a menina teria sido sequestrada e mantida prisioneira em um prédio em Roma para fazer um favor a alguém. Esta é uma pista que leva a várias investigações, incluindo a descoberta, sim, de um enorme banco subterrâneo que era usado pela gangue, mas que depois será definido não como um local de sequestro, mas um local de abrigo para os chefes quando precisavam fugir das batidas policiais. Então o álibi, ou de qualquer forma, a pista que dizia que era uma vacina. De Pedis está há 30 anos, quando 2 assassinos o mataram perto de Campo dei Fiori. Mas De Pedis retorna à nossa história, na de Emanuele Orlandi, porque há um programa na Itália, bastante seguido na Rai 3, chamado Chi l'ha visto, que lida precisamente com desaparecimentos de pessoas. Uma noite, uma ligação chega ao programa de uma voz que convida a apresentadora e os ouvintes a aprofundar um certo enterro em uma igreja em Roma, em Santa Polina. Vão ver quem está enterrado lá dentro? Quem está enterrado? Como um criminoso, um homem que tinha metade de Roma em suas mãos, mas, obviamente, de maneira ilegal, embora Renatino sempre tentasse limpar sua imagem, enterrado na cripta de uma basílica, entre outras coisas, uma basílica que goza de extraterritorialidade, o que é bastante singular. Então, em certo ponto, uma vez que se entendeu que ali está o túmulo de De Pedis, que depois será transladado para outro cemitério, nos questionamos:
Não será que por acaso ali embaixo também está o corpo de Emanuele Orlandi? É uma das pesquisas que fizemos, mas não deu resultado. Absolutamente não parece que haja nada lá. Encontram-se restos humanos, mas que remontam a muitos anos atrás, que de qualquer forma são de um homem. Portanto, não se trata dos restos mortais de Emanuela. Então, onde ela acabou? As pistas são inúmeras. As hipóteses são infinitas. Alguns confidentes dos serviços dizem que Emanuela ainda estaria viva hoje e viveria com outros. Acreditar nisso nunca foi tão provado. Outros dizem que Emanuela teria morrido durante o sequestro e o cadáver teria sido morto. Como? Onde? É verdade que, por exemplo, a gangue da Magliana sabia como fazer os corpos desaparecerem. Basta pensar em Nicolino Celis, um dos chefes da Magliana, que após romper praticamente com os outros ex-amigos da gangue, é morto e desaparece em um aterro. Até hoje seus restos não foram encontrados. Então, talvez a pista da gangue não seja totalmente errada. Também porque depois se encontram muitos detalhes, como o fato de que havia um BMW verde perto da escola, modelo específico, que não era muito visto por aí, e que parecia estar disponível no parque de veículos da gangue, especialmente para os capangas de DPDs. Não só isso, o mesmo Mercedes teria sido levado para reparo porque tinha um vidro quebrado de dentro para fora, do lado do passageiro. Lá também deve-se presumir que houve uma ruptura dentro do veículo, não se sabe, mas a dúvida permanece. Depois, há a última pista, a terrível, aquela sobre a qual ninguém gostaria de falar, que é a da pedofilia. Pare que havia uma espécie de clã secreto em Roma. Talvez Emanuele tenha caído na rede dos jardins. Há quem diga que Emanuele foi morta durante uma festa. Eu espero que não seja assim. Seria a pior hipótese, especialmente para a família que até hoje não parou de pedir justiça e de buscar a verdade sobre o caso. Porque já se passaram quase 40 anos e ainda não se sabe nada sobre Emanuele. Pelo menos a família teria o direito de saber o que aconteceu com aquela garota um pouco tímida, que amava tocar flauta e que sonhava com um futuro. Um futuro que provavelmente ela não poderia ter. O que aconteceu com Emanuela? Onde ela acabou? Quem a levou e por quê? Não se pode mais falar assim. Ele 15 anos. Muitos outros. Casaroli. Ele também não está mais aqui. João Paulo, segundo ele, também não está mais aqui. Mas então, quem pode falar hoje? Alguns arrependidos da Magliana disseram algo, mas nem sempre foram encontradas confirmações para suas afirmações. Em alguns casos, foi dito que talvez o abuso de substâncias entorpecentes tenha prejudicado um pouco a sua memória, então se torna assim confiáveis ao reconstruir os eventos históricos. Mas então, o que aconteceu? E acima de tudo, se há alguém que conhece a verdade, por que depois de tantos anos ainda não falou? Obrigado a todos!